Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e o capítulo proposto para a leitura do dia de hoje é Isaías 36. E hoje eu vou ler este capítulo na Bíblia de Estudo Scofield. Essa aqui é uma Bíblia com a tradução Almeida, Corrigida e Fiel. Essa daqui é a única tradução dessa Bíblia que eu tenho. Isaías 36, aqui nessa tradução, tem um subtítulo que diz, parte 4, parêntese histórico, as invasões de Senaqueribe e a enfermidade de Ezequias. E aqui um novo título que diz a primeira invasão e uma referência a 2 Reis, capítulo 18, versículos 9 e 16. Versículo 1 diz: E aconteceu no ano 14º ao rei. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou a Rabsaqué de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele cajado de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão, e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra, e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaqué, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos negue Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram, e não lhe responderam palavra alguma, porque haviam mandado do rei
porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Ezequias é informado das palavras de Rabsaqué, versículo 22. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Leitura de Isaías capítulo 36. Agora alguns comentários que eu separei aqui para ler. O primeiro deles na Bíblia Nova Almeida Atualizada, a Bíblia de Estudo. Aqui diz que os capítulos 36 até o 39, versículo 8, representam uma transição histórica. Em quem você está confiando? Estes capítulos formam uma ponte narrativa entre os capítulos 1 a 35 e os capítulos 40 a 36, que são basicamente poéticos. Os capítulos 36 e 37 fazem uma retrospectiva dos capítulos 28 a 35, demonstrando através de Ezequias aquela fé em Deus que é recebida por sua bênção. Os capítulos 38 e 39 fornecem o contexto para os capítulos 40 a 55, quando a insensatez de Ezequias sentencia sua nação ao exílio babilônico. Contra o pano de fundo da fidelidade divina e da inconstância humana, Deus permanece sendo a única esperança do seu povo. Os capítulos 36 a 39 estão em paralelo com 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, até o 20, versículo 19. Aqui na Bíblia de Estudo NTLH, um comentário resumindo o capítulo 36 diz: os capítulos 36 a 39 terminam a primeira parte do livro de Isaías, contando algumas histórias ligadas ao rei Ezequias. O que está aqui também se encontra em 2 Reis 18 até o capítulo 20, com poucas diferenças. O tema principal do capítulo 36 é a ameaça dos assírios contra o povo de Deus. Aqui na Bíblia King James 1611, também um comentário relacionado ao capítulo 36, diz que o ano era 701 a.C. Os assírios tinham derrotado o reino de Israel ao norte em 722 a.C. e colocado Judá numa posição em que a nação tinha de pagar um tributo anual aos assírios para não ser atacada. Em 703 a.C., Senaqueribe sucedeu seu pai Sargon no trono da Assíria. Muitas nações, inclusive Judá, aproveitaram essa sucessão na liderança como uma oportunidade para se rebelarem contra a Assíria. Depois de cuidar de rebeliões em outras partes do seu império, Senaqueribe voltou sua atenção para Judá em 701 a.C. Ele tomou facilmente muitas cidades protegidas menores no caminho para Jerusalém. Para relatos dessa confrontação, recomendo essa leitura aqui de 2 Reis, capítulos 18 e 19, e 2 Crônicas, capítulo 36. E por fim, aqui na Bíblia cronológica, aplicação pessoal, um comentário relacionado ao capítulo 36 de Isaías, diz que Isaías 19 descreve a profecia de Isaías a respeito do juízo sobre o Egito, ao passo que os Isaías 30 e 31 profere lamentações sobre aqueles de Judá que se aliaram ao Egito diante do ataque iminente da Síria. Senaqueribe da Assíria estava atormentando Judá por confiar no Egito, até mesmo os assírios sabem que o Egito não poderia ajudar Judá. Mais um comentário aqui relacionado a esse capítulo, os versículos 19 e 20 diz que o representante do rei disse que os deuses das outras cidades que ele havia conquistado não haviam podido salvar seu povo. E assim como poderia o Deus de Jerusalém salvá-los? O Senhor era supostamente o Deus de Samaria, o reino do norte, e Samaria caiu. Mas o Senhor era o Deus de Samaria apenas nominalmente, porque o povo não o estava adorando. E por isso os profetas predisseram a queda de Samaria. Mas por amor a Davi e a si mesmo, o Senhor resgataria Jerusalém do exército assírio. Essa daqui foi a leitura então de Isaías, capítulo 36, juntamente com alguns comentários desse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.